Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós estamos começando a gravar alguns vídeos, gravamos um, hoje é o segundo, no tema intitulado A Fé e Milagres Andam Juntos. E nós vamos entender como Jesus, quando operou vários milagres, ele destacou muito a fé daquela pessoa que pediu o milagre. Então ele deu essa conotação. É importante que tenhamos fé, porque ele tem poder para operar qualquer milagre. Mas ele quer que nós exerçamos esta fé na sua pessoa. Não é simplesmente um pedir por pedir. É você pedir tendo essa fé gerada no seu coração e crendo que ele é poderoso para operar aquilo que você está pedindo. Então hoje nós vamos refletir um pouco na situação daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Todos conhecem essa passagem, é uma passagem bastante lida, pregada, refletida. E nós vamos ver de novo nessa situação como Jesus enfatizou a importância da fé daquela mulher para que ela recebesse a cura. Nós sabemos, lendo nos evangelhos, que Jesus andava pelos povoados e cidades de Judeia, Samaria, Galileia, proclamando as boas novas do reino de Deus, porque ele veio para esse fim. Ele veio para proclamar as boas novas do reino de Deus. E aqueles 12 discípulos, que depois se converteram em seus apóstolos, para continuar proclamando a sua palavra, eles sempre estavam ali juntos de Jesus, acompanhando de perto o que ele fazia, o que ele falava, como as coisas aconteciam. Eles foram testemunhas oculares dos feitos de Jesus. Mas além desses 12 discípulos, uma multidão o seguia. Inclusive algumas mulheres que tinham até sido libertas de demônios, como Maria Madalena, que tinha 7 demônios, e que Jesus a libertou e ela se tornou uma discípula de Jesus. A Bíblia também cita lá no capítulo 8 de Lucas, Joana, como uma das mulheres que também seguia Jesus, Susana e muitas outras. Inclusive essas mulheres ajudavam no ministério de Jesus, sustentando o seu ministério. Então nós vemos que é importantíssimo a nossa fé. E como é que essa fé é gerada? Essa fé é gerada em nosso coração de uma forma sobrenatural. Se você recebe esta graça de reconhecer Jesus como seu Salvador e Redentor, então essa fé é gerada no seu coração, e através dessa fé, quando você pede o milagre a Jesus, é que ele vai levar em consideração a fé que você já tem no seu coração. Uma outra coisa que nós observamos na caminhada de Jesus é que ele ensinava muito por parábolas. Ele sempre estava querendo correlacionar aquela mensagem que ele queria pregar ao viver diário daquele povo. O povo naquela época lá em Israel era uma sociedade basicamente agrícola. Então ele sempre estava correlacionando as suas parábolas com as experiências que eles viviam no seu dia a dia, no trabalho, na sua vida cotidiana. E é muito importante nós também absorvermos esta forma de pregarmos as boas novas do reino de Deus, sempre procurando relacionar com aquela vida daquela pessoa que você está ministrando. Suas experiências, qual é o seu tipo de trabalho, o que é que ela vive no dia a dia, em casa, no trabalho. Dessa forma, a sua pregação vai ser mais eficaz, vai atingir mais a fundo aquele coração. E a fama de Jesus corria longe, através dos seus feitos, dos seus milagres.
multidões o seguiam. Você pode ler em Lucas 8, de 43 a 48, que nós vamos fazer uma leitura aqui breve, que fala desta mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos, um fluxo de sangue que não parava. E ela consultou todos os médicos, gastou todo o seu dinheiro, mas nenhum médico resolveu a sua situação. Então, isso é uma outra lição que nós podemos aprender. Muitas vezes nós confiamos muito no nosso poder aquisitivo, na nossa capacidade mental, e nos esquecemos de desenvolver essa relação íntima para receber um toque de Jesus e termos a nossa situação resolvida de uma forma sobrenatural. E foi isto que esta mulher viveu naquela época. Então vamos ler em Lucas 8, a partir de 43 a 48, que diz o seguinte: enquanto Jesus ia caminhando e pregando, as multidões o apertavam. Todos queriam ver a Jesus, ver o que ele estava fazendo, ouvir as suas palavras. Então a multidão o apertava, e no meio daquela multidão, havia uma mulher, esta mulher que nós estamos nos referindo, que há 12 anos sofria de uma hemorragia e ninguém tinha podido curá-la. Ninguém conseguiu curar aquela mulher. Ela gastou tudo que tinha com os médicos da época, mas ela não conseguiu a cura. Então esta mulher recebeu esta graça naquele momento. E mesmo ela sendo considerada uma mulher impura, porque ela estava com hemorragia, e naquela época, segundo as leis estabelecidas lá em Levítico, uma mulher com fluxo de sangue, ela não poderia se aproximar de ninguém, ela não poderia tocar em ninguém, ninguém deveria tocar a ela também, porque era considerado impuro se alguém tocasse a esta mulher com esse fluxo de sangue. Mas a fé dela em Jesus naquele momento foi tão grande que ela não considerou esta lei. Ela arriscou a sua vida, porque ela podia ter sido apedrejada pela multidão, ela poderia ter sido tirada naquele momento com grande violência, por ser uma mulher impura, por causa da sua hemorragia, mas ela não levou em conta nada disso. Ela arriscou a sua vida, ela passou por cima da lei, porque ela enxergou em Jesus a graça e o poder de cura que havia nele. E nós sabemos que a graça está acima da lei. E nesta hora, diante de tanta fé, ela recebeu realmente um milagre sobre a sua vida. Então ela veio por trás de Jesus, lhe tocou na orla das suas vestes. E neste momento que ela tocou em Jesus, a sua hemorragia cessou. Aquele fluxo de sangue estancou imediatamente. E Jesus sentiu que algo saiu do seu corpo. E ele então pergunta: quem me tocou? E Pedro, que estava ali perto dele, falou: Senhor, as multidões te apertam e te oprimem. E tu perguntas quem me tocou? Mas Jesus insistiu, por quê? Porque ele disse o seguinte: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Ou seja, Jesus sentiu, através daquele toque, que tinha saído poder dele. E foi este poder que saiu de Jesus que curou de imediato aquela mulher que estava com a hemorragia há 12 anos. Então veja a importância de nós tocarmos a Jesus. Nós precisamos praticar isso.
nos relacionarmos com Jesus de uma forma tão íntima a ponto de poder tocá-lo. E quando nós tocamos a Jesus, vem poder da sua pessoa. E nós somos curados de alguma enfermidade, nós somos libertos se tivermos com algum problema nos oprimindo, nós somos curados de uma depressão, de um estado emocional que você esteja vivendo, somente porque você desenvolveu uma relação íntima com Jesus, conseguiu tocá-lo, ele viu a sua fé e poder saiu dele para te curar. Então Jesus perguntou: quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. E vendo aquela mulher que não podia mais se esconder, ela estava ali no meio da multidão. Ninguém sabia que tinha sido ela, mas ela viu que não podia mais ocultar aquilo, não podia mais se esconder. Então ela declarou à vista de todos que ela havia tocado a Jesus e com aquele toque imediatamente ela foi curada. Imagine ela fazer uma declaração dessa, no meio de uma multidão que seguia as leis estabelecidas lá em Levítico. Levítico capítulo 15, a partir do verso 19, você pode ler. Ela confiou tanto em Jesus, principalmente depois que ela foi curada, porque ela viu que realmente aquele mestre que tantos falavam, que andava pela Judéia, pela Samaria, pela Galileia, fazendo milagres, operando milagres, ressuscitando mortos, expulsando demônios, curando enfermidades. Isto aconteceu com ela. Então ela não teve medo de declarar: fui eu quem tocou em ti, Jesus. E imediatamente eu fui curada. Então Jesus, com a sua infinita misericórdia e compaixão, ele não condenou a ela porque ela não cumpriu a lei naquele momento. A fé que ela tinha era mais importante do que a lei. Então ele virou para ela e disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Então vocês estão vendo o poder da fé? E vocês estão percebendo, esse é o nosso segundo vídeo, que faz essa correlação entre a fé e os milagres, como Jesus enfatiza. Tanto na primeira situação que nós gravamos no primeiro vídeo, como nesta, como ele enfatizou a importância da fé para nós recebermos milagres. Agora eu quero só dar uma lida rápida aqui em Levítico, capítulo 15. A partir do verso 19, você pode ler em casa, com calma. E você vai entender melhor como era esta lei que foi estabelecida para o povo de Israel. Verso 19 diz: quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará impura pelo período de 7 dias. Quem tocar nela durante esse tempo será igualmente considerado impuro até o pôr do sol. Então aquela multidão com certeza tocou naquela mulher, porque estava uma multidão ao redor dela. E ela impura. Imagine a reação dessa multidão quando ela declarou que ela tinha tocado em Jesus e que ela foi curada da sua enfermidade. Verso 20. Toda a cama sobre a qual se deitar com seu fluxo ficará impura. Todo móvel sobre o qual se assentar também ficará impuro. Todo aquele que tocar o leito dessa mulher deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Então, se você continuar lendo aqui a partir do verso 19, capítulo 15 do livro de Levítico, você vai ver que a lei realmente era muito rígida. E essa impureza era levada muito a sério, porque também
estava sendo uma sombra da nossa impureza espiritual. Espiritualmente nós somos impuros, porque nós viemos de uma descendência de pecado. Então, nós podemos trazer isto também para a nossa vida espiritual e tratar de nos santificar através de um toque em Jesus. E com esse toque receberemos o seu poder para nos santificar, para nos tornarmos pessoas puras. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. O que é que a paz nos transmite? Essa palavra paz transmite o quê? Transmite quietude, transmite repouso, transmite um retorno à unidade com o nosso Deus. Quando nós estamos com o coração em paz, nós experimentamos tudo isso. Mas quando nós estamos com o coração impuro, nós sempre estaremos nos afastando de Deus e vai ser difícil uma reconciliação com o nosso Deus. Outra coisa que Jesus disse: a tua fé te salvou. O que é que significa uma salvação? É um livramento, a salvação é uma proteção, a salvação também é uma cura. Cura de pessoas enfermas fisicamente, cura de pessoas enfermas espiritualmente, emocionalmente. Por isso Jesus é chamado do nosso Salvador, porque Ele nos trouxe esta salvação para nos proteger, para nos levar a uma reconciliação com o Pai, nos livrar de todo o pecado que nós estaríamos condenados e de toda a punição que nós receberíamos se não tivéssemos aceitado a Jesus como nosso Salvador e Redentor. Então, se você está com a fé enfraquecida, busque a Jesus, ore, jejue, clame, peça para Ele te visitar e para Ele fortalecer a sua fé. E aí você vai poder sentir este toque de Jesus na sua vida. E aquilo que você estiver passando, suas dificuldades, seus momentos difíceis, você vai poder colocar diante dele e receber dele também poder, como aquela mulher do fluxo de sangue recebeu e foi curada. Essa é a mensagem que eu quero deixar para a sua reflexão, para a sua vida prática, porque religião é vida prática, não é teoria. Coloque em prática a sua fé. E que Deus abençoe a você e toda a sua casa. Seja salva em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo, onde nos encontraremos.